Há pouco mais de um mês, a sociedade brasileira foi impactada com o assassinato de uma juíza na região de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. No curso das investigações, 2 semanas depois, sabíamos que tanto os autores quanto os executores tinham a participação de narcotraficantes e de ex-policiais militares e também de policiais na ativa. Neste momento, a sociedade cearense toma conhecimento de que promotores e juízes que atuam nas comarcas do interior estão sendo ameaçados de várias formas, desde telefonemas anônimos com ameaça de morte até a invasão de suas residências e a perseguição de alguns. Este fato não pode ser considerado como algo rotineiro. É preciso que o governo do Estado, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal se empenhe não só na proteção desses juízes e promotores, mas mais do que isso, na identificação dos autores de tais ameaças antes que as mesmas se concretizem, ou alguém tem dúvida de que isso é possível. Por trás de tudo isso, um fato conhecido de todos nós brasileiros: corrupção. Corrupção envolvendo políticos, notadamente da área das administrações municipais, e, obviamente, com a participação dos interessados diretos nesta corrupção. É para discutirmos os vários aspectos da corrupção, da política e da criminalidade, sobretudo na área organizada, que estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. E para discutirmos os vários aspectos dessas questões, nós temos hoje as participações dos nossos debatedores, os professores Djalma Pinto, que integra, para o nosso orgulho, a nossa equipe. Também, ao lado do professor Djalma Pinto, nós temos a participação do professor Roberto Martins Rodrigues, que também é um dos nossos analistas aqui do programa. E o professor também, doutor em História Política da Universidade Federal do Ceará, Rui Martínio Rodrigues. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas 1 minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Visão Política. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET, Rede Pública de Televisão Cearense. Se você, assinante, ligou agora, o programa tem hoje as participações dos professores Djalma Pinto, Rui Martínio Rodrigues e Roberto Martins Rodrigues. E eu quero, antes de colocar em pauta o assunto objeto do editorial de abertura, fazer um registro, como diriam os portugueses, com muito gosto. Porque, além de ser um grande amigo, profissional dos mais respeitados, é integrante dessa nossa equipe. O professor Cândido Albuquerque, eleito na semana que passou para diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, eleito e bem eleito, diga-se, porque não sei se o assinante tem conhecimento, para exercer a função de diretor da Faculdade de Direito é a eleição direta, da qual participam os funcionários, os estudantes e os professores. E o professor Cândido Albuquerque venceu em todos estes setores e venceu bem, o que evidencia não só o reconhecimento do talento, do valor intelectual e do compromisso enquanto professor da Faculdade de Direito, o professor Cândido Albuquerque, como as suas ótimas relações entre todos esses setores. Como os senhores são colegas dele na faculdade, professor Rui, você que é lá do Departamento de Educação, o que é que isso representa para a faculdade? Quer dizer, alguém de dentro dos quadros com esse nível? A administração acadêmica é muito árdua e difícil, pesada, é um encargo pesado. E
e necessita de muito entusiasmo de quem assume a função administrativa na universidade. E o Cândido é uma pilha de entusiasmo, eu acho que é o que a Faculdade de Direito precisava. Certamente a comunidade lá o escolheu com toda essa margem, porque o conhece e sabe do que ele é capaz, e certamente vai ser muito bom para a Faculdade de Direito. Não sei se vai ser bom para ele, se tem seus compromissos profissionais, mas o Roberto estava me dizendo que ele já acomodou esses compromissos profissionais. Roberto, no que pese ficarmos todos felizes com essa eleição do Cândido, mas isso a mim particularmente preocupa, porque quanto mais atividades, quer dizer, menos teremos a oportunidade de ter o Cândido aqui debatendo, como sempre, com a propriedade e o entusiasmo que ele tem. Mas qual é a importância do Cândido agora à frente da faculdade? Eu acho que ele vai saber dividir bem o tempo, porque esse negócio de dizer eu não tenho tempo é uma desculpa velha. E o Cândido sabe fazer isso, ele tem múltiplas atividades, ele dirige profissionalmente o seu escritório, hoje é um grande escritório, e administrativamente também ele toma a frente das principais decisões do escritório. É um advogado consagrado, brilhante, intelectual também, autor já de trabalhos de grande mérito na área jurídica, professor também bastante de renomeada. A Faculdade de Direito, a qual eu pertenci como um de seus professores, só tem a ganhar com a chegada do Cândido à sua direção. Como disse bem o Rui, ele é um vocacionado para as grandes lutas, para os embates. E a direção acadêmica, como afirmou o nosso mestre Rui, é uma direção difícil, complexa, porque envolve, além dos interesses propriamente ditos da instituição, os interesses dos segmentos que a compõem, os professores, os alunos e os funcionários. Coincidência ou não, Djalma, mas o Cândido, quer dizer, disputa e vence as eleições no momento em que o seu nome é dado aí nos blogs, nas colunas da imprensa, como um dos prováveis candidatos a prefeito de Fortaleza nas próximas eleições. A importância do evento merece destaque porque, pela primeira vez, a Faculdade de Direito escolhe um diretor pela via da democracia. Isso deve servir de paradigma para as escolas municipais e estaduais, colocando, assim, uma carga muito acentuada de legitimidade em quem vai conduzir o destino da instituição. Acredito que a democracia se consolida a partir dessa vivência de escolha pela vontade livre e soberana das partes envolvidas ou interessadas no bom andamento da instituição. E ali na Faculdade de Direito, com a vivência da democracia a partir da escolha dos seus dirigentes, está sendo formado o cidadão que vai futuramente dirigir o destino da sociedade como um todo. Então, acho que o professor Cândido pode trazer uma grande contribuição para esse aperfeiçoamento da formação dos futuros homens públicos do Ceará e do Brasil. Feitos os merecidos registros, eu quero entrar agora no assunto, objeto do editorial de abertura do programa, que é tema da nossa discussão. Há pouco mais de um mês, eu diria, a sociedade brasileira não foi surpreendida, porque isso não é surpresa, essa violência no Brasil, mas foi impactada com o assassinato daquela juíza na região de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. No curso das investigações, se provou a participação do narcotráfico, o envolvimento com ex-policiais e policiais militares da ativa, usando inclusive a munição da própria polícia militar, armas da polícia militar, enfim. Você vê aí o conluio do banditismo, quer dizer, com a instituição que é paga para nos proteger. Pois é. Pensa que o Ceará está imune a essas coisas? Ah, não. Na semana que passou, a imprensa deu um amplo destaque para ameaças das mais várias contra promotores públicos e juízes. Uma juíza já foi, inclusive, transferida de comarca por medida protetiva, por determinação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, porque nesse instante está em curso, ou melhor, estão em cursos várias investigações para descobrir os responsáveis por licitações fraudulentas, superfaturamento de obras públicas, enfim, os mais vários tipos de desvios nas administrações públicas municipais. E a gente sabe que o Ceará tem ainda, ali no Baixo e Médio Jaguaribe, ainda um setor
onde a violência é mais verticalizada, digamos assim, inclusive com a participação de crimes de aluguel. Ainda não se extirpou isso na sociedade. Eu queria colocar esse assunto para os senhores, na medida que isso está a exigir uma participação muito forte do governo do Estado, da Polícia Federal, dos seus órgãos de segurança, de inteligência, para identificar essas pessoas, porque isso é uma ameaça à democracia. Isso é uma ameaça à democracia, é uma ameaça a toda a sociedade cearense e brasileira. Professor Rui. São raros os casos de violência contra membros da magistratura e do Ministério Público. Inclusive, de certo modo, é até surpreendente, porque o Ministério Público, muito mais do que a magistratura, o Ministério Público que tem o dever da persecução, de realizar a persecução penal e fazer denúncia e tal, eles são raros os casos de agressão. Então, me parece que alguma coisa está mudando, né? Ou o crime organizado está, de alguma maneira, acreditando que a cúpula do poder é inerte, deve ter alguma razão para pensar nisso, ou talvez os membros dessas corporações que estão ameaçados tenham procedido de alguma maneira imprudente. Porque, olha, normalmente o bandido não faz isso. Ele tem uma noção de que a relação da autoridade com ele não é nada pessoal. Do mesmo jeito que quando o bandido nos assalta numa esquina das ruas, não há nada de pessoal na agressão dele. Então, e principalmente por um outro motivo. Se o bandido mata o juiz, ele atrai contra si o zelo da corporação, da magistratura ou do Ministério Público, não é? E não é racional atrair contra si esse zelo. É possível que haja um fator aí no momento histórico que nós atravessamos, é que a sociedade brasileira talvez esteja muito preocupada com a igualdade republicana e tenha afastado as prerrogativas pelo exercício da função. Prerrogativas especiais que distinguem o cidadão que está no exercício de uma função. E o exemplo disso é o foro especial por prerrogativa de função, que a sociedade brasileira está chamando de foro privilegiado. O resultado, os membros do Ministério Público, e eu acho que principalmente da magistratura, que tem o encargo, o pesado encargo da persecução penal, eles estão ficando a descoberto das prerrogativas especiais. Né? A falta, por exemplo, de uma proteção específica, como aconteceu com a juíza de Niterói, de São Gonçalo, é possível que isso seja pelo fato de que alguém achou que o cidadão comum não tem uma proteção especial, não tem uma escolta, o juiz também não deva ter. Que eu acho que nós estamos vivendo um momento absurdo na vida nacional. Roberto Martins Rodrigues, qual é a sua percepção para este fato? Porque, como disse, este é um fato de gravíssimo, importância imensurável, porque essa ameaça não é apenas ao cidadão ou cidadã que é juiz ou juíza, promotor ou promotora. Isso é uma ameaça à sociedade como um todo, porque à medida que atinge as instituições nesse instante. Esses grupos que atuam à margem da lei, em que pese a argumentação do professor Rui, com a qual eu até concordo, para honra minha, mas esses grupos estão chegando a um nível tal de agressividade que muitas vezes somente os mais ligados ao narcotráfico, que mexem com muito dinheiro, com envolvimentos muito pior do que a corrupção primária, a corrupção administrativa, esses grupos querem principalmente intimidar. Eu acho que é um processo de intimidação, uma advertência para os outros juízes, para os promotores, que maneirem nas investigações, nos procedimentos visando a acabar com essa chaga que está se espraiando muito no país. Então, por outro lado, como se inicia um clamor social, sem dúvida alguma, contra isso tudo, é provável que eles fiquem também com medo que isso reflita numa nova postura punitiva, que até aqui não existe.
Existe a punição, mas na maioria das vezes a justiça não tem força para fazer cumprir as suas decisões. A gente vê até no processo comum. A justiça sendo desmoralizada todo dia porque decide, não se cumpre e fica por isso. A administração, por exemplo, somente na área do executivo, ela tem o veso, ela tem uma cultura de mandar as pessoas ao judiciário em lugar de reconhecer logo o direito que ela sabe que existe. Deixa eu colocar o Djalma, né, nessa discussão. Na medida, Djalma, que no caso específico do Ceará, você não tem um narcotráfico como você tem no Rio de Janeiro. No caso do Ceará, está muito claro aí a ligação, quer dizer, o imbricamento com a corrupção no âmbito da administração pública municipal. Pelo menos é isso que os próprios acusados, ou melhor, os próprios ameaçados estão a dizer. E, coincidência ou não, são vários os inquéritos, são várias as investigações. Daqui a pouco chega a outros setores. Olha, essa ameaça a juiz, a membro do Ministério Público, representa um atentado contra a democracia e contra o Estado democrático de direito. Coisa mais grave que pode existir, porque a pessoa que é responsável pela solução dos conflitos e pela aplicação da lei penal, quando, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, chega-se ao absurdo de assassinar uma magistrada que estava cumprindo o seu papel, isso significa, na visão realística, que o crime organizado mantém tentáculos dentro do Estado. Inclusive, merecia ser muito bem avaliado, pesquisada, a negligência do ex-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, quando, a despeito de várias postulações de proteção que a magistrada pedia, ele se recusou a oferecer essa proteção. Todo mundo já sabendo da ameaça flagrante que a juíza estava sofrendo, inclusive porque estava apurando processos ou participando de processos em que pessoas de altíssima periculosidade estavam sendo denunciadas. Então, essa omissão precisa ser muito bem explicada para a sociedade brasileira. A omissão essa que não deve ser cometida no estado do Ceará. Correto. Que é isso que eu quero chamar a atenção, porque começa com a invasão da residência, a perseguição no deslocamento de uma cidade para outra, as ameaças por telefone, não se pode esperar que se consume o primeiro assassinato de um promotor ou de um juiz para que se tomasse providência. Por isso que eu estou chamando a atenção aqui para uma ação propositiva do governo. E não pode ficar só nisso, de tirar a juíza de uma comarca para outra. Né? Senão fica como a história do sofá do português. Né? Tirar o sofá para não ter mais. Então fica claro, pela experiência, pelos fatos anteriores, recorrentes, já mataram o juiz em Vitória, mataram o procurador aí em Pernambuco, em Floresta. Então o que é que se percebe? Que dentro do Estado, o crime organizado mantém tentáculos. O que é que deve ser feito aqui no Estado do Ceará? Apurar, fazer uma avaliação, uma averiguação intensa, com a Polícia Federal, inclusive, para detectar onde, em quais órgãos do Estado existem pessoas que estão a respaldar, ou pelo menos a deixar de atuar em favor da sociedade para garantir, ainda que seja uma proteção subliminar, a esses malfeitores que querem intimidar os juízes que são responsáveis pela aplicação da lei. Eu acho que é o caso de juntar Ministério Público Federal, Estadual, Polícia Estadual e Polícia Federal para apuração rigorosa e garantir a sobrevivência e garantir a integridade daqueles que se dispõem a cumprir a lei e garantir a paz dentro da sociedade. Professor Roberto, quando você disse que não deve ficar apenas na transferência de uma comarca para outra, o que mais você sugere que o governo disponibilize para que os membros da magistratura ou do Ministério Público possam continuar atuando? Eu acho que o Djalma já antecipou meu pensamento. Tem que haver uma investigação séria, profunda, conjunta das polícias federal e estadual e dos próprios ministérios públicos, federal e estadual. Agora, isso aí aflora também um outro problema, que é a questão do jogo de azar. Que nós passamos o tempo na hipocrisia, querendo deixar de legalizar, de permitir a legalização, que o narcotráfico não quer.
Talvez isso contribuísse também para minimizar essa problemática que nós estamos comentando aqui. O professor Djalma explicitou com mais clareza uma referência que eu fiz de uma maneira muito sucinta, quando eu disse que bandido não ameaça nem mata juiz, porque ele sabe que atrás de um juiz vem outro, e que a relação é impessoal. Por isso que eu digo que é mais mas intimidação. o professor Djalma colocou o dedo na ferida, foi muito, muito direto e muito explícito. Quando é que o bandido agride o juiz? Quando ele imagina que a cúpula do poder está inerte. Se a cúpula do poder abandonou a juíza de Niterói às traças, isso deu força, ousadia ao crime. E aí eu penso que é preciso haver medida. Eu que sempre fui contrário ao punitivismo, ao direito penal máximo, eu acho que nesses casos deve-se conceder uma prerrogativa de função ao membro do Ministério Público e da magistratura, ao membro do Ministério Público para solicitar à magistratura e à magistratura para decretar prisões processuais, prisão cautelar. Ameaçou o juiz, deve ser preso. E, como diz que seguro morreu de velho, fica a sugestão para que o presidente do Tribunal de Justiça solicite, portanto, ao governo do Estado, de ofício, proteção pessoal, segurança pessoal para esses membros da magistratura e do próprio poder e do próprio Ministério Público, no sentido de que eles fiquem, pelo menos do ponto de vista físico, ali, podendo trabalhar, porque não vamos esperar o pior, do jeito nenhum. E uma medida que eu achei interessante do tribunal, que no lugar da magistrada que foi transferida, ficaram 3 juízes, e não apenas um. Bom, no próximo bloco, eu quero colocar para que nós iniciemos a discussão como extensão disso aqui, quer dizer, a corrupção no poder público, de um modo geral, e essa ligação direta, que me parece muito clara, pelo menos no caso do Ceará, com essas ameaças. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET, rede pública de televisão cearense. Se você é assinante ligou agora, nós temos hoje as participações dos nossos debatedores, professores Roberto Martins Rodrigues, Djalma Pinto e Rui Martinho Rodrigues. Discutimos no primeiro bloco essa violência agora, essas ameaças contra membros da magistratura e do Ministério Público no estado do Ceará, no interior, sobretudo, onde estão, nesse instante, acontecendo as várias investigações acerca de todo tipo de falcatrua que se conhece, desde licitação fraudulenta até superfaturamento e até simplesmente o desvio do dinheiro direto, sem nem esse recurso da licitação e tal. Na semana que passou, a imprensa deu muito destaque, que a operação desencadeada em Ibiapina, Tianguá e outra cidade da Serra, eu não lembro agora o nome, as prefeituras faziam as licitações, pagavam as construtoras, mas ela mesma, prefeitura, com o seu pessoal, que realizava a obra. Ou seja, tinha aí uma dupla. Veja a que ponto nós chegamos, né? Então, está muito claro essa ligação direta entre a corrupção no âmbito do poder público e essas tentativas. E nós estamos vendo, quer dizer, no plano nacional, algo mutatis mutandi, quer dizer, com as mesmas características, só que em volumes muito maiores, porque nacionalmente as verbas são muito mais gordas e todo esse tráfico. Eu queria colocar isso para que os senhores pudessem estabelecer exatamente essa relação direta. Djalma Pinto. Isso aí, Arnaldo, é o reflexo de uma cultura que vem se sedimentando ao longo do tempo sem uma reação eficaz para cumprimento da lei, que tipifica como crime essas ações que são noticiadas agora. Houve uma certa tolerância do Estado em relação a essas práticas. Por isso é que todo mundo se sentiu estimulado
a seguir esses exemplos na certeza de que não haveria nenhuma reação, tal como ocorrera no passado. Porque é preciso que se compreenda que a lei por si só, ela não gera estímulo para o cumprimento. É preciso que haja uma educação no sentido de desmotivar o cidadão para infringi-la e também a certeza da sanção. A certeza da sanção é um fator de educação muito importante dentro de qualquer sociedade. Ora, a história mostra que você, por exemplo, não tem nem a condenação de nenhum senador na República. Teve recentemente algumas condenações, mas ninguém foi punido efetivamente no exercício do mandato, seja na Câmara Federal, seja no Senado da República. Então, isso cria uma cultura de impunidade na base da sociedade que se irradia lá nos municípios e nos respectivos estados. Então, agora, pela primeira vez na história do Ceará, há uma efetiva reação a esses desmandos administrativos que trazem realmente à tona situações muito deploráveis que, entretanto, projetam o surgimento de uma nova mentalidade a partir da compreensão dos gestores atuais e dos futuros, de que as ações em descompasso com a lei receberão a sanção prevista na ordem jurídica. Falta apenas a devolução do dinheiro para que cada governante do futuro tenha a certeza de que não vale a pena desviar o recurso público. Professor Rui, eu não posso aqui deixar de levantar, incluindo na linguagem popular, nós não estamos aí diante de uma situação em que nós conhecemos como o feitiço virando-se contra o feiticeiro. Veja bem, corrupção no Brasil não é nenhuma novidade, todo mundo conhece, isso está introjetado na cultura política e social do Brasil. O que também não é verdade é essa impunidade histórica que nós temos. Agora, o mesmo Poder Judiciário, que é lento, que é permissivo, que não pune como devia, como retorno à sociedade, começa a ser vítima, né, dessa permissividade. Nós não estamos aí diante do feitiço contra o feiticeiro, certamente, se construindo? Certamente que a falta de celeridade processual, e talvez, como o nosso mestre Roberto aqui já salientou, tão inconveniente ou até pior do que a falta de celeridade seja a ineficácia das decisões, que o próprio Poder Executivo não respeita. Porque na área civil, por exemplo, você ganha um precatório, mas não recebe. E agora criou-se uma tal de uma negociação de um objeto que já foi julgado, já teve trânsito em julgado. Que eu acho que é esbulho. Você ganha uma causa no valor X e quem perdeu vai negociar, pagar só metade com você. Isso é esbulho. Eu diria que era furto. O furto, está dizendo o Roberto, com mais competência do que eu. Nada, mas porque... Então, certamente que tem esses aspectos. Agora, acho que também esses processos históricos, eles têm ciclos e têm uma dinâmica própria, né? E a corrupção tem ciclos, ela tende a crescer. Todo fenômeno que faz sucesso, ele tende a crescer. Então, as pessoas fazem carreira, são bem-sucedidas na política, ou no comércio, ou em qualquer atividade, apelando para recursos escusos, para procedimentos escusos. E isso vai se propagando e vai crescendo. Até que chega um momento que as próprias pessoas que têm essa prática se prejudicam, e prejudica todo mundo. Foi o caso da inflação. O Brasil foi tolerante com a inflação porque algumas pessoas se beneficiavam. Até que desorganizou a economia de tal modo que o país reagiu e acabou com a inflação. Então, me parece que nós estamos diante de um crescendo da corrupção que chegou a limites insuportáveis. E ela está descambando para o banditismo. E nós corremos o risco de seguir o caminho do México. O México atravessa uma guerra civil com grupos organizados de crime. E nós não somos menos corruptos do que o México. Nós não temos tanta violência quanto o México, porque o crime organizado no Brasil é pulverizado. O México parece claramente que perdeu o controle. Perdeu o controle. E nós perdemos também. A diferença é que lá, os grandes grupos de crime, os Zetas e outras organizações, são centralizadas com uma amplitude territorial muito grande. No Brasil, não. Digamos, uma milícia, um grupo de bandidos infiltrados na polícia militar de um estado, não tem um comando comum com os centralizados em outras polícias de outros estados, como acontece no México. Porque o crime organizado, ele realmente deita e rola, para usar aqui uma expressão popular,
quando ele consegue corromper setores policiais e até de outros aparatos do Estado. Não há crime desenvolto, não há essa ousadia do crime, onde haja uma polícia atuante. Isso é uma constatação histórica evidente. É evidente, Roberto, que quando eu levanto a possibilidade de que o crime pode estar, quer dizer, o feitiço pode estar se voltando contra o feiticeiro, para aludir que, de certa forma, essa permissividade do Poder Judiciário, pelas mais várias formas, em relação a todo tipo de impunidade que nós conhecemos no Brasil, e ele pode estar começando a ser vítima disso, eu não estou aqui, quer dizer, com isso, defendendo e achando que deve ser assim, absoluto, se quer uma reação. E vou pegar aqui um exemplo bem recente. Historicamente, se teve a noção de que o Estado brasileiro tinha perdido completamente o controle no Rio de Janeiro, notadamente na área das favelas, porque o crime organizado era quem mandava. O crime vendia energia na base do gato, internet no gato, TV a cabo no gato, gás no gato, cobrava pedágio, enfim, micro-ônibus, van, transporte alternativo, tudo. Só se ia para estudar se o narco deixasse. Não. No momento que o Estado brasileiro reagiu e quis assumir o comando, chegou e assumiu o comando, e o que se viu foi um bando de pé de chinelo, correndo descalço, de garupa de moto. Chamar aquilo de crime organizado, para mim, sabe? Era uma justificativa, tanto quanto que eu tenho dificuldade de aceitar. Mas o fato é que o Estado brasileiro retomou hoje e está no comando outra vez. No caso nosso aqui, do Ceará, que a proporção é bem menor nesse instante, até que ponto, Roberto, essa leniência aí, com essa corrupçãozinha do dia a dia, como você costuma dizer aqui, está assumindo agora proporções mais graves? Não, eu quero tocar em 2 pontos, sem propriamente emitir uma opinião, mas deixar a reflexão das pessoas. O primeiro ponto é até que ponto, desculpe aí a repetição da palavra, até que ponto a exigência de licitação concorre para a moralidade administrativa. No meu modo de ver, o que se verifica com a licitação é meramente uma presunção de desonestidade administrativa. Quando, se nós tivéssemos uma civilização mais consolidada, um pensamento democrático mais firme, é possível que nós deixássemos a critério do poder público, seja qual for o seu ramo, a sua projeção orgânica, a escolha dos seus contratados para os diversos serviços e obras, desde que justificada a escolha e fiscalizada duramente, diuturnamente, a prestação de serviço. Porque, olha, aliás, recentemente o governador Cid Gomes se queixou da Lei 8666, e ele está que, certo. de certa forma, é a responsável não só por essas corrupções por outro lado, mas pelo engessamento. Por outro lado, eu não vejo nenhuma atitude da parte dos órgãos ligados às empresas que geralmente são contratadas contra esse estado de coisas. Me refiro especificamente ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e aos sindicatos dessas categorias de construções. Por quê? Porque esse procedimento licitatório envolve as chamadas empreiteiras, que concorrem grandemente para a corrupção, porque o dinheiro sai delas. O funcionário é corrupto, ou o grande agente público é corrupto, mas ele não se corrompe sozinho. É preciso que alguém pague. Então essas entidades tinham que vir à tona, tinham que se enfileirar na luta que a sociedade começa a apreender contra o chamado mar da corrupção. Geralmente, essa indignação acontece apenas para a visibilidade midiática. E mais, a fiscalização, Arnaldo. Essas operadoras, por exemplo, de celulares, etc., é uma vergonha. Praticam crimes contra a economia popular diariamente contra o consumidor. Toda hora. É raro você ligar para uma pessoa hoje e não ouvir a gravação. Esse número não existe.
não sei quantas vezes. Aqui perto do Seminário da Prainha, ao você sair da Dom Manuel à esquerda para leste-oeste, você vê 2 buracos, depois do reasfaltamento, que não tem nada a ver com a prefeitura, a não ser na fiscalização, é da CAGES. Então lá 2 buracos grandes, que podem fazer um carro virar, sofrer um acidente grave, que são 2 coisas de esgoto, bem próximas uma da outra, fundas. Aliás, se você me permite, Muito abaixo do nível do está um asfalto. buraco. É. Se você me permite, Fortaleza está um buraco. Pois é. Um buraco Sabe a só. explicação? A A grande explicação parte aí jocosa é a CAGES. é que esses buracos são prevenção para tsunami. A água do tsunami vai entrar toda nos buracos. Então eu vejo esse negócio dessas entidades chamar à luz do dia essas entidades, tomarem também suas atitudes, que não tomam a título de coleguismo, não sei o quê. E o Aderbal Freire, com relação ao OAB na época, ele costumava dizer que não era colega do advogado desonesto, não. Se a ordem não tomasse providência, seria cúmplice e não colega. Você chama atenção para um fato que é verdadeiro e é surpreendente mesmo. O Conselho, por exemplo, Regional de Engenharia, que é o mesmo que para estar na mídia, para ganhar visibilidade e projeção, vai e coloca lá a sua indignação contra certas coisas, é o mesmo conselho que quando se está fazendo a obra, ele não vai lá fiscalizar, e ele poderia fiscalizar. Quando se está asfaltando, ele não vai ver se aquele asfalto obedece às E especificidades fazer técnicas. campanha educativa As dos seus especificidades associados. técnicas, porque para mim era muito simples. Uma vez chegava a prefeitura ou o governo, está asfaltando uma rua, vai lá, fiscaliza, vê se aquele asfalto está naquela especificidade, se aquela compactação, se aquele aterramento está corretamente. Uma vez não estando, vai se denuncia logo, o Ministério Público denuncia que aquela empresa não está fazendo como devia. E aí nós talvez tivéssemos aí obras muito mais duradouras e, portanto, E até antes. muito menos dinheiro indo pelo ralo. Isso E é até verdade, antes, para educar no sentido de evitar os conluios, A própria que são inúmeros. algo que a OAB de vez em quando faz sobre alguns setores, embora em outros também erre muito e se omita muito em relação a isso, mas ainda tem uma certa atuação. Eu vou fazer mais um intervalo e quando voltar eu quero colocar na pauta um assunto que está chamando a atenção do mundo inteiro. Também na área de violência, só que um outro tipo de violência que não essa, mas acaba tendo um ingrediente ainda pior. Estou me referindo a esse confronto da sociedade civil contra o governo Gaddafi na Líbia, que chamou a atenção do mundo inteiro, inclusive através da ONU, e que agora nós estamos aí para ter, se já se derramou muito mais sangue, segundo as últimas palavras do próprio Gaddafi, muito mais sangue será derramado ainda nos próximos dias. Um instante só e a gente volta com uma das últimas ditaduras ali no norte da África. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Hoje com as participações dos professores Roberto Martins Rodrigues, Djalma Pinto e Rui Martinho Rodrigues. Discutimos no primeiro bloco essa relação, primeiro e no segundo, a relação entre violência e corrupção e essas ameaças, notadamente aos membros da magistratura e do Ministério Público cearense. E agora eu quero colocar para os senhores ainda no campo da violência, porque essa tem proporções, quer dizer, mundiais. Nós estamos aí já com 2 meses de confronto, uma verdadeira guerra civil na Líbia. Gaddafi é uma das últimas ditaduras ali do norte da África. Estrategicamente, a Líbia tem uma importância vital, não só para aquela região, mas também para outras partes do mundo, na medida que tem ainda muitas reservas de petróleo. O ainda presidente formal
Quer dizer, Anwar Gaddafi anuncia e conclama as pessoas para não se entregarem e ameaça que a partir de agora muito mais violentos ficarão os confrontos. E isto coloca em xeque, nesse instante, a própria liderança hegemônica que os Estados Unidos, historicamente, sempre exerceu sobre o mundo. Professor Rui, nada garante que, uma vez derrubada a ditadura Gaddafi, a Líbia possa construir a democracia tão almejada e tão justificada, e tão colocada para justificar hoje os confrontos. Até porque são várias as tribos, são várias as etnias, e cada um tem um credo, tem uma ideologia, a mais conflitante do que a outra. Do seu ponto de vista histórico, e você é o doutor em História Política que é você, qual é a perspectiva que nós temos aqui para o mundo pós esse confronto? Quem disser o que vai dar na Líbia não sabe o que está dizendo, né? Uma coisa bem provável. Totalmente É mais fácil ganhar na Mega né? Sena. Né? Democracia ali é uma coisa difícil de se pensar. Seja porque é uma sociedade que ainda tem resquícios de estrutura tribal, seja porque não tem organização partidária, não tem sociedade civil organizada. Então, não tem base para se construir ali uma democracia. Agora, certamente que algumas violências, algumas arbitrariedades oficiais vão ser mais contidas, vão ser mais limitadas, né? E também há quem diga que a estrutura tribal já não é tão influente, porque metade da população se concentra em 2 cidades. 1/3 da população na capital, em Trípoli, e mais, o país tem 6 milhões de habitantes, 2 milhões em Trípoli e 1 milhão em Benghazi. Metade da população se concentra em 2 cidades grandes. E o meio urbano, a cidade grande, não é lugar de estrutura tribal, né? O próprio Gaddafi fez um apelo às tribos para o apoiarem na guerra e não obteve resposta. Os chefes tribais teriam feito um acordo com ele, mas não foram seguidos. Então, ele já foi derrotado, guerra em grande escala não tem mais ali. Agora, o que pode acontecer, se as coisas derem errado, o pior cenário seria semelhante ao que aconteceu na Somália e aconteceu em Uganda, quando caíram as ditaduras nesses 2 países, e Uganda teve 15 anos de caos, sem nenhum governo central que controlasse o país. E a Somália já vai com mais de 20 anos desse jeito, o governo central não controla o país. E lá, assim, são guerras civis mesmo, civil contra civil. São lutas tribais, lutas entre senhores da guerra, que são bandidos que controlam determinadas áreas, que lutam entre si. Algo mais grave, porém comparável, embora muito diferente, do conflito entre morros no Rio de Janeiro, né? Entre organizações criminosas no Rio de Janeiro. No melhor cenário que se poderia especular, conjecturar, haveria uma paz entre os chefes tribais e uma ditadura Suave. contida dentro de determinados limites, né? Agora, uma ditadura consentida. O Gaddafi, de certo modo, está liquidado. Acho que ele tem um futuro talvez não muito diferente do Saddam Hussein. Ele acaba sendo preso em algum buraco onde ele esteja escondido, o que não significa que haja paz entre os grupos tribais e as forças organizadas na Líbia são todas antidemocratas. Você tem lá a Irmandade Muçulmana, você tem lá a Al-Qaeda, você tem lá grupos antidemocráticos, né? E que lutam entre si. E que certamente há uma grande possibilidade que continuem lutando. Djalma Pinto, qual é a sua perspectiva da democracia política no mundo? Qual é a tua percepção sobre a Líbia pós-Gaddafi? Porque Gaddafi é questão de dia, mais dia, menos dia, ele será morto, ou porque ele já disse que não renuncia. Aliás, no nível que chegou, ele não tem por que realmente renunciar para ser humilhado, como tem sido seus outros, quer dizer, de outras ditaduras. A questão, Arnaldo, a ser respondida se países que são constituídos por etnias diferentes, por tribos com culturas diferentes, objetivos diferentes, se essas tribos podem se harmonizar e conviver com o pluralismo, que é o pressuposto da democracia. Lá no Iraque, o Saddam Hussein, ele era ditador por causa das circunstâncias, como o Gaddafi na Líbia também, para impor uma hegemonia em função dessa incapacidade de diálogo por essa cultura distorcida que eles têm. Se conseguirmos isso, será um grande feito para o mundo contemporâneo, conseguir
que aquelas tribos dialoguem ou convivam em harmonia sem estar necessitando de estar matando permanentemente ou cometendo violências e atrocidades contra aqueles que habitam o mesmo território. Então, em última análise, a lei a ser votada numa eventual Assembleia Constituída ali, constituinte, essa lei vai ser respeitada, vai ser acolhida? Então, não basta existir a lei, é preciso que haja predisposição para o seu cumprimento. Há pouco tempo, o professor Roberto, com a sua sabedoria inexcedível em direito administrativo, colocou que já estava na hora de pensarmos na revogação da lei da licitação ou desaparecimento da lei de licitação. Por que o Brasil precisa de uma lei de licitação? Porque não há confiança na seriedade dos gestores. Então, nós temos que ir um pouco embaixo, educarmos o nosso cidadão para exercer o poder e não ficar se apropriando do dinheiro. Aí nós vamos dispensar a lei das licitações, nós vamos dispensar esse aparato que temos para garantir a segurança das pessoas e teremos uma sociedade mais harmoniosa, o que também vale para o caso da Líbia. Sobre a convivência entre tribos, acho que as perspectivas na Líbia são melhores do que no Iraque, porque no Iraque os rancores, os ressentimentos entre curdos, entre sunitas e xiitas eram muito maiores. Havia uma história de violência mais longa. E na Líbia, inclusive, eles não falam em separação. Eles estão pichando lá os muros que a Líbia é indivisível. E no Iraque havia uma pressão por separação de xiitas, de curdos. Ainda hoje os curdos sonham com uma nação independente. A situação na Líbia é mais favorável sobre esse aspecto. O governo de transição na Líbia, Roberto, assim, autodenominado, porque está sendo, inclusive já está anunciando eleições diretas para dentro de 18 meses, após o chamado governo transitório e tudo, ele pertence a uma dessas tribos. Quer dizer, talvez aí esteja um problema, que uma tribo querendo impor sobre as demais, quer dizer, o seu pensamento, torná-lo hegemônico. Essa pluralidade a que alude o Djalma já teria que necessariamente começar no chamado governo de transição para a preparação do pós-Gaddafi. Nesse instante, Estados Unidos, França, na semana que passou, os ministros se reuniram, da União Europeia, se reuniram na França, se reuniram na Polônia, eu sei muito bem dessas duas reuniões, para tratar exatamente do apoio constitucional e material para que esse governo de transição possa se instalar. Você vê possibilidade, Roberto, de que os Estados, tanto os Estados Unidos quanto a Europa, possa dar esse respaldo? Porque, no caso do Iraque, não foi possível isso. Fica difícil adivinhar essas coisas, porque nós, do Ocidente, temos a mania de pensar que a democracia é um produto de exportação, sem a gente estudar, avaliar a geopolítica, a sociologia, as peculiaridades de cada povo do Oriente. Eu vejo isso nas críticas, nas censuras que são feitas a certos costumes orientais. Ora, eles têm lá os costumes deles, têm lá as religiões deles, as crenças. E nós não podemos fazer nenhuma comparação, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós temos que aceitar que existe o Oriente, existe o Ocidente, com os seus costumes, as suas crenças, as suas fés, as suas religiões. Agora, como o mundo se mede e se conduz pelo aspecto econômico, é provável que essa ajuda material dos chamados países, entre aspas, ricos, que já não são tanto, colabore para, pelo menos no primeiro momento, evitar um mal maior na Líbia. Ela que é dona de uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Ela pode ir por esse lado da economia, porque é o caminho que quase todo mundo percorre para chegar. Agora, essa democracia que nós temos, ou pensamos que temos, essa democracia ocidental nunca será implantada na Líbia, porque fere as tradições, os costumes, a maneira de ser, os temperamentos daqueles que são realmente da Líbia. Só para que os mais jovens que nos assistem esse instante possam se inteirar melhor, o coronel Gaddafi, ele surge no início da década de 70 com um golpe, quer dizer, ele era coronel e tinha pouco mais de 20 anos, quando ele assume o poder
mediante golpe na Líbia. E o Brasil era, nessa época, só para lembrar, o Brasil também era uma ditadura e os anos 70 foram chamados anos de chumbo. Era o período mais duro da ditadura, quer dizer, no Brasil nessa época. Eu lembro que, nesse momento em que era ministro de Minas e Energia do Brasil, o ex-governador César Carlos de Oliveira Filho, e que, diante da expansão da Petrobras, da produção de petróleo no Brasil, da ampliação, mas da crise do petróleo que se avizinhava, a Líbia surge, inclusive, como um grande produtor, um grande reservatório de petróleo, e o Brasil estabelece relações, inclusive comerciais, com a Líbia nesse período. O Gaddafi tinha pouco mais de 20 anos. Só para dar uma ideia, se você somar de 70 para cá, no início de 70, você tem aí quantos anos? 40 anos de ditadura. Ele foi em 69, Ele foi em 69, né? Logo no 42 começo. anos de ditadura. 42 anos de ditadura. Né? E ele tinha aí seus 39 anos, me parece, que ele está com 81 agora, 82, ele tinha uns 39 anos. Mas já que você está falando na juventude, é preciso registrar também que essa revolução que está instituindo o Gaddafi, ela teve o impulso da juventude. Logo nos primeiros dias da revolução, os jovens pegaram as armas e um deles foi entrevistado e o repórter perguntou: quanto tempo você está manuseando esta arma? Ele disse: desde ontem, colocando a sua vida em risco para acabar com aquela ditadura. Você tem um problema aí perigoso também, é que a população foi armada a pretexto de garantir a queda do Gaddafi, quer dizer, a ONU armou essa população. E depois? Não, eles se armaram porque os quartéis foram abandonados, algumas unidades dos quartéis. Ampliaram, mas no começo... Eles tomaram as armas dos quartéis do Exército Líbio. Né? Agora, veja, o Djalma tocou num ponto interessante aí. Essa agitação toda no mundo árabe, que não é só no mundo árabe, chamaram de Primavera Árabe, mas o Chile também está pegando fogo, a Grécia andou pegando fogo, a Inglaterra também, a Espanha e tal. Isso tem a ver com essa grande crise financeira e econômica do mundo, que levou o primeiro mundo a se fechar. A Europa recebia 700 mil imigrantes por ano e agora fechou as portas. Então, esses povos da África do Norte que corriam para a Europa, que é ali perto, eles não têm para onde ir mais, porque a Europa fechou as portas. Os imigrantes desses países que já estão na Europa se desempregaram com a crise e não estão mais mandando dinheiro para casa. E isso criou uma situação uma tensão social e econômica muito forte nesses países, que explodiu na chamada Primavera Árabe. Ok. E com essas colocações, nós finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Agradecendo aos nossos debatedores, os professores Roberto Martins Rodrigues, Djalma Pinto e Rui Martinho Rodrigues, em especial agradecendo a você, assinante, por nos assistir e nos dispensar a sua atenção mais uma vez, e um convite para um próximo programa. Muito obrigado e até lá.